E aí galera do YouTube, beleza? Bem pessoal, hoje nós vamos fazer, né, um tubo gaseificador, né, para aquele nosso mini fogão, né, que no caso ele ainda está sem o tubo, né. Então eu vou estar ensinando a vocês do canal como fazer um tubo gaseificador como esse, com giclê, tá? Com uma solda assim, ó, mais ou menos aí, ó, como vocês podem ver, eu falo solda dupla, né? São duas camadas de solda, né? E tem um segredinho, tá, pessoal? Eu vou estar revelando o segredinho do meu tubo gaseificador, né, para você poder estar fazendo o seu tubo gaseificador, né, e você vir ter, né, a tal chama azul, né. Então eu recomendo que você assista o vídeo até o final, porque eu vou estar revelando o segredo do meu tubo gaseificador também, né, e ao mesmo tempo a gente vai estar fabricando, né, o nosso tubo gaseificador. Então é isso aí, pessoal. Materiais que a gente vai utilizar para nós fabricar o nosso tubo gaseificador, né? Nós vamos precisar, né, de um registro, né? Esses registros aí você pode estar achando em casas que vende artigos para fogões, né? Vamos precisar de uma braçadeira, né? Vamos precisar também de uma mangueira. Vamos precisar, pessoal, de giclê, tá? Giclê de fogão. Esses giclê você pode também estar encontrando em casas de artigos de fogões, né? Uma porca, né? Já passo os diâmetros para vocês, tá, pessoal? Já eu passo. Vamos precisar das porcas onde nós vamos introduzir o nosso giclê, né? No caso é onde tá aqui na ponta, né? E vamos precisar, né, de uma porca maior, né? Que é aonde vai, né, a nossa redução, né, ou nip, né, para o nosso registro, né? Como vocês podem ver aí, ó, pode ver que ela casa bem aqui, ó, no nosso registro. E mais a porca, né? Mais a porca aí, ó. Então aqui nós já temos o que? Uma conexão, né? Agora, pessoal, vamos o que? Ao material, né, do tubo, né? Vou passar para vocês os diâmetros, né, do meu tubo gaseificador, o material do meu tubo gaseificador, né, e os diâmetros da barra de aquecimento, né, que também ela é muito importante, né. Então vamos nessa aí, pessoal. O segredinho que eu recomendo, pessoal, que vocês tirem toda, como se diz, toda o cromo, né, que tem na porca, porque na hora que você for soldar, esse cromo aqui ele pode fazer com que a solda respingue, né? Não sei se dá pra focar aí, ó, que ela tá com cromo, ó, ela tem um cromo nela. E a porca aqui nós já vamos utilizar no nosso tubo, né? Eu já dei uma lixada nela, né, com a lixadeira para tirar esse cromo, para não poder atrapalhar, né, na hora da solda, né? Porque muitas vezes você vai estar soldando o seu tubo e em razão desse cromo, né, a sua solda ela respinga ou cria aquela casquinha, né, aqueles furos, né? Então tá mais uma dica aí, pessoal. E você continua assistindo um vídeo aí, porque eu ainda vou falar sobre o segredinho, né, da nossa barra de aquecimento, né? Vou estar revelando o segredo, né, que faz, né, o nosso tubo gaseificador, né, produzir o gás corretamente e o nosso fogão venha a ter a tal chama azul. Então vamos continuar aí, pessoal. Bem, pessoal, o tubo que eu utilizo na fabricação do meu tubo gaseificador, a gente fala aqui, né, que é metalon, né? Então aqui é um tubo de metalon, né? O diâmetro dele, deixa eu pegar aqui mais ou menos para vocês terem uma ideia, porque muitos inscritos ficam me perguntando, né, qual que é o diâmetro do meu tubo, né? Então ele tá dando aqui mais ou menos, vamos ver se a câmera foca aí. Ele tá dando aí mais ou menos, pessoal, em média 10, quase que 14 milímetros.
né? Vocês podem ver aí mais ou menos aí, ó. Cada pontinho desse aí, cada risquinho desse é 1 milímetro. Então ele tá dando, né, deixa eu pegar bem certinho aí. Tá dando 13 milímetros, vai pessoal. E dentro dele, do tubo mesmo, ele dá 10 milímetros dentro dele, né? Agora a parede dele mede 2 milímetros, ó. A parede dele. Então esse é um tubo, pessoal, que você pode colocar até 60 amperes, né? E com devido cuidado você vai soldar, ele não vai furar assim, tá? Então esse tubo aqui eu soldo sem medo, né? Com 2 camadas de solda, que eu sei que ele não vai furar, né? Por ele ser 2 milímetros, né? Então agora vamos à barra de aquecimento. Agora a barra de aquecimento, pessoal, ela mede, vamos ver se a câmera pega aí, mas ela mede 8 milímetros, tá pessoal? Vê aí, ó, cada pontinho desse é 1 milímetro, então ela mede 8 milímetros. Se o nosso tubo internamente ele tem 10 milímetros, então nós vamos ter o que? 2 milímetros de espaço dentro do nosso tubo. E isso já é o suficiente para que o nosso tubo venha a ter o que? Uma produção de gás, né, coerente à demanda que o nosso fogão necessita para o funcionamento, para que não haja o excesso, né? Porque se haver o excesso de gás, de óleo diesel, né, geralmente ocasionado por muito espaço dentro do tubo, o que que acontece? O seu tubo gaseificador, ele não vai, a sua barra de aquecimento que está dentro do tubo aquecedor não vai obter a temperatura coerente para a produção, né, do nosso gás, né, ou néctar, né, que tem uns canal aí de argentinos, né, que explica, né, que eles falam que é o néctar, tá? Então vai esfriar a sua barra, né, ela não vai ficar quente o suficiente para ver a produção do gás e ele vai cuspir diesel, né, vai fazer aquela bagunça e o seu fogão não vai ligar ou não vai funcionar direito. Então é importante, tá pessoal? É importante que a sua barra, né, fique o máximo possível, né, dentro do tubo e que não haja, né, muito espaço, né? Como vocês podem ver, ó, esse espaço que temos aqui, né, já é mais ou menos os 2 milímetros, né? É que essa barra aqui, pessoal, ela já é parede mais fina, aqui é 1 milímetro. Esse tubo que nós vamos construir hoje, o nosso tubo, ele já é uma atualização no tubo que eu tô fazendo numa parede de 2 milímetros, né? Que é para poder ter uma solda mais forte, né? Para que o tubo venha a durar muito mais tempo, né? Então vamos dar início, né, às medidas, né, das porcas, né? Então a nossa porca, pessoal, a porca que eu utilizo, ela mede 10 milímetros de diâmetro, né? Como vocês podem ver, ó, deu 1 centímetro, mas é 10 milímetros. Lembrando, cada pontinha é 1 milímetro. Agora dentro, né, do orifício da porca, ele já mede 5 milímetros. Então é uma porca de 5 milímetros, tá pessoal? O giclê que eu utilizo, ele é um giclê 0,05. Então o que que acontece? Pode ver que ele praticamente já casa na nossa porca. Nós vamos fazer o que? Vamos pingar uma pequena quantidade de óleo e rosquear bem devagarzinho para nós criar uma nova rosca, né? Então tá aí. Agora vamos à porca do registro, né? A porca do registro, pessoal, que eu utilizo, né, no nosso tubo gaseificador, ela mede, como vocês podem ver aí, ó, ela tá dando aqui 2 centímetros, mas são o que? 20 milímetros, né? Ela tá dando 20 milímetros de diâmetro. Agora internamente da nossa porca, ela tá dando 10 com mais 4, 14 milímetros. Internamente ela mede 14 milímetros. E o NIP, né, pessoal? O NIP, como eu já disse no início do vídeo, ele é utilizado em fogões, né? Então a gente cria aqui a tal da redução, né?
a redução aí que a gente vai fazer para a gente poder ter a conexão no nosso tubo gaseificador. Agora, pessoal, vamos dar início à montagem do nosso tubo gaseificador. Se você está gostando aí, pessoal, deixa o like. Você que acompanha o canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Você que já é inscrito e ainda não ativou o sininho, ative o sininho para você não estar perdendo notificações de novos vídeos que eu estarei sempre fazendo ao decorrer do tempo. Então vamos nessa aí, pessoal. Vamos precisar, pessoal, de mais ou menos 30 centímetros do nosso tubo, porque o nosso fogão, o mini fogão, ele vai necessitar só de 30 centímetros de tubo gaseificador. Não é igual o nosso queimador para caldeirão, que já necessita de 50 centímetros, né? Porque já é um outro sistema, né, pessoal, para poder funcionar, né? Então vamos medir aí os 30 centímetros que nós necessitamos no nosso tubo, né? Para a gente dar início à montagem do nosso tubo gaseificador, né? Lembrando que é um tubo gaseificador para fogão de uma boca, né? Se for para duas, pessoal, aí no caso tem que aumentar mais 15 centímetros, não, mais 10 centímetros. Aí um tubo de 40 centímetros para um fogão de duas bocas já fica, né, legal, né? Vai trabalhar corretamente. Então vamos cortar, né, esses 30 centímetros, que é a parte que nós vai utilizar no tubo para montagem do nosso tubo gaseificador. Então tá aí, pessoal, já temos os 30 centímetros. Agora nós vamos cortar a nossa barra de aquecimento que vai dentro do nosso tubo gaseificador com 25 centímetros. Nós vamos deixar um espaço de 5 centímetros, que é para o óleo, né? O óleo frio poder fluir, né, dentro do nosso tubo, né? E também, pessoal, ali cria uma barreira, que impede do gás retornar, né, para a mangueira, né? Então vamos marcar aqui, ó, 25 centímetros, que é o tamanho que vamos necessitar, né, dentro do nosso tubo gaseificador. Lembrando que ainda vou falar sobre o segredinho dela, tá? O segredinho que faz o seu tubo trabalhar direito, sem estar cuspindo, né, diesel, né, ou óleo cru, né, como muitos inscritos falam aí, comentam ou perguntam para mim, né? Então é isso, pessoal, já temos a nossa barra de aquecimento, né, como vocês podem ver aí, ó. Nosso tubo tá com 30 e nossa barra tá com 25, né? Então sobrou 5 centímetros aqui, né, para que o óleo possa fluir aqui, né, e que crie uma barreira para que a pressão do óleo do gás não retorne. Então isso influencia, tá, pessoal? Como vocês podem ver aí, ó, o nosso tubo, né, praticamente os 2 milímetros que eu falo, né, que é importante, tá? Então, se nós temos 10 milímetros, né, do orifício dentro do nosso tubo dá 10 e a nossa barra de aquecimento é 8, então sobra o que? 2 milímetros, né? Então é importante que fique bem justo, tá, pessoal? Então vamos dar início à montagem do nosso tubo gaseificador agora. Então, pessoal, nós vai soldar a nossa porca, né, na ponta do nosso tubo, né, que é aqui vai o nosso registro. Então, pessoal, essa parte ela é fundamental, tá? Então a gente tem que soldar bem alinhadinho, porque as dois primeiros pingos de solda é importante, é onde vai definir o alinhamento, né, da porca, para que o nosso bico ejetor fique alinhado com o nosso tubo gaseificador. Vou estar usando 50 amperes. Aqueça bem, pessoal. Aqueça bem a ponta do eletrodo, que é para poder você bater e não furar, né? Então vamos iniciar a solda, né, do nosso tubo, da porca, né, no nosso tubo, né? Vamos aquecer bem aqui o nosso eletrodo. Lembrando que é importante
essa primeira solda, tá, pessoal? Deu uma virada na câmera, pessoal, que tá no carregador o celular, aí enroscou o fio e a câmera virou. Mas como vocês podem ver aí, ó, essa foi o primeiro pingo, né, que nós demos, né, no nosso tubo. Agora nós vamos virar ele, né, pra gente poder dar um outro pingo, né. E lembrando, né, que esse é o principal momento para você ter um alinhamento correto antes de você dar a solda de fechamento, né, que é para não ter vazamento, né, no nosso tubo gaseificador. Confirme se ficou bem alinhado, tá, pessoal? Confirme se a porca tá bem alinhado no tubo, tá? Qualquer coisinha dá umas batidinhas com o martelo para alinhar ela. Agora nós vamos fazer o que? Dar uma outra solda desse lado aqui, que já é para fixar a nossa porca, né? Vamos dar a outra solda do outro lado, porque essa solda, pessoal, ela vai garantir que nossa porca fique bem, né, alinhada com o nosso tubo, né? Vamos. Feito isso, pessoal, já deu pingo embaixo, pingo em cima. Limpe bem, né? Sempre passe a escova, tá? Tire qualquer excesso de escória ou essa camada branca que fica, que também ela atrapalha, tá? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um outro pingo desse lado e um outro pingo desse lado, né? Nós vai unir com 4 pingos, que é para que o nosso tubo fique 100% fixo, né? E bem selado, né? Então tá aí, pessoal, vocês fez os 4 pingos, né, para ter a certeza que a sua porca tá fixa, né? Podemos ver aí, temos 4 pingos, né? Esse pingo aqui quase deu errado, né, mas dá para consertar ainda. Agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Soldar entre essas partes, né, que tá entre os 4 pingos, né? É aonde a gente já acaba selando, né, nossa porca junto com o nosso tubo gaseificador. Então é isso, pessoal, esse foi o resultado aí, né, que ficou o nosso tubo, né, a solda aí, ó. É claro que nós vai tirar o excesso, né, vai limar ela, né, mas desde que ela seja uma solda penetrante, né, que seja uma solda que une a nossa porca com o nosso tubo. Eu tô meio desconfiado daqui que possa haver um vazamentinho, mas aí quando a gente tirar esse excesso, aí a gente só dá um pingo em cima, fica mais fácil de consertar do que eu querer ficar agora soldando em cima, que eu sei que não vai resolver o problema, né? Vai só fazer a escória subir mais ainda para cima, né? Mas até isso aí não é um problema de 7 cabeças. Vamos continuar o nosso projeto aí, pessoal.
Então tá aí, pessoal. Já tiramos o excesso, né? Agora é só depois passar uma lima, né? Uma pequena lima, né? Pra poder deixar tirar os riscos, né? Da máquina, né? Dar uma pareada, né? Então agora vamos dar a soldar a porca do registro do nosso tubo gaseificador. E lembrando, né, pessoal, ainda vou revelar o segredo, né, que faz o nosso tubo trabalhar perfeitamente, né? Então vamos aí, pessoal. Então tá aí, pessoal, já temos, né, a ponta do nosso bico pronta, né? Já eliminamos aquele furo, né? Já tá pronta para receber o bico, né? No caso, a gente já vai ver aqui o encaixe, né? Podemos ver que ele encaixa perfeitamente no nosso fogão. Agora nós vamos para a parte da porca, tá? O procedimento é o mesmo, pessoal. Dê uma limada para poder tirar, né, esse óleo que fica, né, esse cromo, né? Não posso dizer um cromo, né, mas é um óleo que eles passam no tubo e é bom a gente arranhar para que a solda penetre perfeitamente. E na porca a mesma coisa, pessoal. Mesma coisa, você passa ela aí na lima, ó. Tá vendo aí, ó? Tira todo esse brilho que ela tem, porque isso atrapalha na hora da solda. E no nosso tubo você vai dar, né, vai tirar um pouco na ponta, dar uma arredondada, né? Ó, como vocês podem ver, eu dei uma arredondada na ponta para que o nosso tubo venha, né, a encaixar, né, na nossa porca, né? E não, quase como se ele quisesse atravessar o tubo, né? Aí tá aí, ó. Porque na hora que a gente for soldar, pessoal, ele vai ter ele vai selar perfeitamente, né? Pra não ter o vazamento. Só que aí eu te digo uma coisa: soldar a porca do registro, pessoal, dá mais trabalho do que soldar a porca do bico, né? Então vamos preparar aí para nós poder fazer, né, esse trabalho, né, que é soldar a nossa porca no nosso tubo para o nosso mini fogão a óleo diesel. Procedimento, pessoal, de solda é o mesmo. Você vai dar um pingo, aí vai dar uma alinhada, né? Alinhar a porca com o tubo, depois vai dar um outro pingo do outro lado e depois vai dar mais os outros dois, né? No caso são 4 pingos que a gente vai dar, né, na nossa porca. Então vamos fazer a solda aí. Então tá aí, pessoal. Já demos os 4 pingos de soda no nosso tubo, né? Isso garante que a nossa porca não vai se mover. Agora nós vai fazer o que, pessoal? Nós vai dar a solda selante no meio, né, dos pingos, né? Que já é para selar o nosso tubo definitivamente para que não haja o vazamento. Se caso haver um vazamento, aí a gente limpa a região que está com a escória e vem a soldar de novo, né? Agora, pessoal, eu tava soldando esses pingos com 55 amperes. Eu já vou selar, né, fechar agora com 60 amperes. Então eu vou aumentar a amperagem da máquina. Então vamos selar a nossa porca no nosso tubo gaseificador.
Então é isso, pessoal, já finalizamos aí a solda no nosso tubo gaseificador, né? Agora é só tirar algum excessinho, né, que nós venhamos a ter, né? Como vocês podem ver, ó, tá aí, ó. Eu gosto de soldar nos 60 amperes, pessoal, porque praticamente já dá, né, esse acabamento aí. E nós não vamos ter o que? Problema de vazamento, né? Ter algum problema de ter algum vazamento. Agora, pessoal, vamos fazer, né, a nossa agulha, né, ou a barra de aquecimento, né, do tubo gaseificador, né, aonde você vai aquecer ela, né, ela vai obter uma alta temperatura para poder, quando o diesel entrar em contato com ela, ele possa, né, ser transformado, né, num gás, né, ou a gente fala gaseificação, né, ou tá sendo gaseificado o diesel, né, de líquido para gás, né. Então vamos aí fazer, né, essa parte aí. Lembrando que eu ainda não falei o segredo, né, do nosso tubo gaseificador, né. Então se você tá até agora acompanhando nós aí, então já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, tá, pessoal? Continua aí que ainda vou revelar o segredo, né, do tubo, né, para ele poder trabalhar correto, né, que não venha dar excesso no seu fogão, que não venha a cuspir o diesel, né, também, né. Então continua aí que vamos agora dar início, né, a parte da agulha do nosso fogão ou barra de aquecimento. Vamos preparar, né, a nossa barra de aquecimento ou agulha, né, do nosso tubo gaseificador. Feito isso, pessoal, você vai pegar a porca que a gente usa no giclê, né, e você vai colocar a ponta do ferro bem no centro. Você vai perceber que ela tem que encaixar bem dentro, né, do orifício da nossa porca, né. Então é sinal que a gente conseguiu, né, polir ele ou desgastar, né, a nossa barra para que ela vier a encaixar, né, dentro da porca. Ó, vocês podem ver que ela tá bem encaixada, né. Então é isso aí, pessoal. Bem, você que chegou até agora, né, nessa parte do vídeo, né, então nós vamos agora fazer, né, o segredo, né, do tubo gaseificador. Agora eu vou revelar o segredo que faz o nosso tubo gaseificador produzir o gás correspondente para que o seu fogão não dê excesso e não venha a cuspir diesel cru, né. Então nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos fazer um corte em X bem profundo, mais ou menos uns 2 milímetros de profundidade. Então vamos fazer esse corte, né, bem no centro, né, da ponta da nossa barra de aquecimento ou agulha, né. Então tá aí, pessoal, já fiz o primeiro corte com 2 milímetros, tá? Vocês medem aí mais ou menos aí 2 milímetros que vocês vão fazer o corte na ponta, né? Vamos virar o nosso tubo e fazer um outro corte agora com menos, né? No mínimo aí 1 milímetro a 1,5 milímetros já é o suficiente. Esse é o segredinho do tubo gaseificador ou a nossa agulha, né? Agulha do tubo gaseificador ou bico ejetor do fogão a óleo diesel, né? Então vamos aí. Tá aí, pessoal, já fizemos já os dois cortes, né, em formato de X. Lembrando que um é com 2 milímetros a 2,5 e o outro de 1 a 1,5, né? Que às vezes a gente pode passar um pouquinho, né? Mas lembrando que isso é importante, tá? Então vamos agora ver qual a funcionalidade, né, de nós estar fazendo, né, isso daí na barra de aquecimento do nosso tubo gaseificador. Então, pessoal, o objetivo, né,
de nós fazer esse X na ponta da nossa agulha ou tubo de aquecimento, preste bem atenção, ó, que nós temos aqui, ó, né, uma ranhura que aparece e a outra quase não aparece, ó, né? A mais profunda ela aparece e a outra quase não aparece. Tentar alinhar mais ou menos aí, ó. Ó. Porque isso, pessoal, ele regula a quantidade que tá entrando dentro do nosso fogão para não ter o excesso. É lógico, né? A porca aqui não tá fixa, ela vai ficar balançando. Mas esse é o objetivo, né? O objetivo é esse. Vê se aí dá para ver melhor. Ó, você vê que tem um buraco mais que vê, né? Que foi o mais profundo. E o outro que quase a gente não vê, ó. O outro a gente vê. E o outro a gente quase vê, ó. Entendeu? Esse é o objetivo e o segredo de eu estar obtendo, né, a chama azul no meu fogão. Agora vamos montar aí o nosso tubo aí, pessoal. Então, pessoal, sua barra tem que ficar assim lá dentro. Eu vou pôr uma chave de fenda aqui que é para ela não descer. Vocês conseguem ver aí, ó, os cortes aí, ó, que nós fizemos. Ele tem que estar, né, bem assim, ó, encostadinho na porca. Por isso que eu falei lá na hora que nós estava desgastando ele, né, para ele encaixar bem na porca, né. E vamos colocar aqui agora o nosso giclê, né, de fogão. Lembrando que ele não vai até o fim, né, pessoal, porque por causa da barra lá, né, ela entra um pouquinho dentro da porca. Isso já é intencionalmente mesmo, né, para poder ter o funcionamento do nosso tubo. Vendo aí, ó, mais ou menos o tanto que ele ficou para fora aí. Mas isso aqui a gente vai passar a fita e não vaza não, tá, pessoal? Agora vamos colocar aqui, né. No caso você vai colocar uma fita em teflon, né? Essas fitas aí que usam em cano, né? Então tá aí, ó. Praticamente o nosso tubo gaseificador, né, já tá pronto, né? Nossa barra lá dentro, como vocês podem ver, ó. E agora é só o que? É só colocar a dobradiça. Colocar a dobradiça. Apertou com a chave, praticamente nosso tubo já tá finalizado. Então tá aí, pessoal, o tubo do nosso, né, fogão mini, né, já tá finalizado e pronto para o teste. Introduzir ele no seu lugar aqui, né, mais ou menos onde ele vai ficar, né. Então tá aí, ó, nosso tubo. Lembrando que é só tirar agora um excessinho aqui de soda, né? E o nosso tubo aí do nosso mini fogão já tá pronto aí, né? Então, se você gostou aí, pessoal, deixa o like. Você que acompanha o canal, não é inscrito, se inscreva no canal. Você que já é inscrito e ainda não ativou o sininho, ativa o sininho, porque eu vou estar fazendo um vídeo, né? O vídeo do teste, né, do nosso tubo, tá? Então, se você quiser tá vendo aí o funcionamento aí, né? Então já se inscreva aí no canal. Se tiver alguma dúvida aí, ó, comente aí, ó, deixe seu comentário, eu estarei respondendo aí seu comentário. E quiser compartilhar aí com os amigos aí que não conhecem esse sistema, né, de fogão a diesel, né? Compartilha aí, que isso aí também ajuda, né, a divulgar o nosso trabalho. Então é isso aí, pessoal. Valeu, brigadão, Deus abençoe, é nóis. Deixe saber sua opinião nos comentários sobre suas estranhas descobertas. Não esqueça de curtir o vídeo e nos vemos em breve.